Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, bem legal que eu fiz e tem dado certo. Hoje eu quero falar de um assunto muito especial que é o mapa dos sonhos, ou como outras pessoas dizem, bem chamado de Vision Board. Como é que se diz aí, chat? Vision Board. Pode usar essa pronúncia que vai ficar ótimo no seu vídeo. Mas eu quero deixar claro uma coisa. O que eu vou compartilhar aqui não tem nada a ver com a lei da atração. Nós somos cristãos e em tudo nós devemos consagrar ao Senhor. O que eu vou mostrar aqui é uma forma prática visual de vocês colocarem os seus sonhos diante de Deus, consagrando cada um deles ao Senhor. Provérbios 16:3 vai dizer o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Em outra versão diz: confia ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, em Provérbios 16:3, ele nos ensina, a colocar todos os nossos planos e sonhos diante do Senhor, e confiar, os nossos planos a Ele. Para que os nossos planos venham ser bem-sucedidos. Fiquem até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que eu criei o meu mapa dos sonhos aqui no meu celular. E, gente, eu queria falar aqui para vocês, eu vou colocar a imagem aqui do mapa, que eu criei. E eu coloquei ele na tela do meu celular e eu vou citar coisas por coisas do que já aconteceu e ainda do que ainda não aconteceu, do que Deus já realizou na minha vida e do que ainda vai realizar, porque eu tenho fé. Uma das coisas que eu coloquei, no mapa e que eu coloquei como a prioridade era, gente, sair da procrastinação, Como vocês sabem, tá lá no vídeo anterior, eu vou colocar o link aí pra quem não assistiu ir lá assistir o vídeo sobre que vencendo a procrastinação. Que é um vídeo que eu conto tudo que eu passei, tudo aquilo que eu enfrentei. E eu quero que vocês vão lá ver esse vídeo também. Então essa era uma das coisas, gente, que eu mais pedia pra Deus, eu tava vivendo quase que uma depressão. Tem até fotos aí que eu posso estar colocando de quando o meu esposo perguntava pra mim como é que eu tava me sentindo. Eu não conseguia nem falar, eu só mandava uma foto do jeito que eu tava e seguia em diante. Eu sempre estava muito triste, muito abatida, por muitas coisas que aconteceram que depois eu posso estar trazendo aqui, mas que uma dessas coisas, gente, era como se eu estivesse realmente entrando numa depressão mesmo. E isso vinha a procrastinação, aquele eu adiava as coisas por achar que aquilo estava momentaneamente me satisfazendo. Mas depois vinha a tristeza, vinha a angústia, porque é isso que a procrastinação faz. Ela deixa você angustiado e triste, porque quando você não faz o que tem que ser feito, você acaba entrando num estado assim, triste, que você fica triste, melancólico, arrependido, essa é a palavra, arrependimento, por não ter feito o que devia ter feito, na hora que devia ter feito. Então, essa era uma das coisas que mais eu pedia pra Deus, e que Deus, e foi uma das últimas coisas que Deus realizou agora. Eu vou estar deixando a imagem aqui de novo, do meu mapa dos sonhos, e uma das coisas, junto com a procrastinação que eu coloquei, foi escrito uma partezinha, escrito nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, muitas das coisas que tinha quebrado aqui, que não estavam com conserto, consertei, outras eu joguei fora e fui dando uma limpeza, gente. E realmente parece que todo aquilo que estava aqui, que estava tirando, assim, parece que ele estava literalmente roubando a minha energia, Então, eu fui tirando e eu tirei tudo isso. Então essa parte também, que foi uma das coisas que eu coloquei diante do Senhor e que eu quero falar já, adiantando aqui pra vocês, esse mapa dos sonhos, gente, é para que vocês possam visualizar e para que vocês possam também orar. Principalmente você orar, você jejuar por aquilo que você almeja, e não é ficar sentado esperando, é você correr atrás para que essas coisas venham a acontecer de verdade e pedir ao Senhor, e Ele vai abrir os caminhos, Ele vai abrir os caminhos para você conseguir conquistar tudo aquilo que tá ali. Então, assim, eu coloquei pra mim realmente ficar visualizando, e eu não fazia ideia do tanto de coisa que Deus já tinha feito, e nós estamos em agosto, Então eu coloquei tudo isso diante do Senhor, tudo aquilo que eu queria, ou em oração, em jejum, e eu não fazia ideia de que agora em agosto, já tivesse conquistado tanta coisa, só agora eu vim me dar conta, Mas às vezes a gente até esquece, por isso mesmo é um dos motivos pelo qual você tem que fazer, para que você não venha se esquecer daquilo que você pediu, que você queria como prioridade, pedir ao Senhor, Então, nessa época, minha casa, como eu falei no vídeo lá, que vocês vão lá ver depois, não era aquela casa, bagunçada, mas era uma casa em que eu não tinha regras, eu não tinha horário pra nada,
Então, não tinha agenda, né? Então, assim, eu precisava de colocar aquilo ali. E Deus, ele me ajudou nisso. Então, foi mais uma das coisas em que foi realizado. Então, eu comecei essa limpeza de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E isso, né, de jogar as coisas que não prestavam fora, de doar aquilo que eu não estava usando, começou a mudar a minha mentalidade. Então, com certeza fez um bem demais pra mim e me ajudou nessa minha recuperação da questão da procrastinação, sim. Porque quando as coisas estão bagunçadas, gente, a nossa mente também fica, né? E acaba que você fica irritado de não ter feito o que você tinha que fazer e irritado por você estar num ambiente desorganizado. Quando você está num ambiente desorganizado, você também fica desorganizado. Então é muito importante a gente manter a nossa casa em ordem, para que a nossa vida, né, também fique em ordem. Então, essa foi uma das coisas que eu mais pedi pra Deus. Outra coisa que eu mais pedi pra Deus e que eu coloquei aí, que eu vou estar deixando a foto aí pra vocês, era a questão de acordar cedo, né? Era uma das coisas em que eu achava que pra mim era impossível. E junto com essa saída da procrastinação, eu consegui também acordar mais cedo. Então, hoje eu acordo 4h30 da manhã, faço a minha oração, meu devocional e começo ali o meu dia, né, já dedicado ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Então, depois disso eu vou pra academia, volto e começo meus afazeres aqui em casa. Mas o primordial era acordar cedo, era falar com Deus, era fazer meu devocional pela manhã. Então isso também, né, graças a Deus eu consegui alcançar. Outra coisa que eu coloquei aí no mapa dos sonhos, ou, como é que é mesmo, chat? Vision board. É isso aí. Outra coisa que eu coloquei lá, no caso, foi o jejum, gente. Eu nunca me desafiei a fazer mais do que um dia. Sinceramente, eu nunca me desafiei a fazer um jejum tão prolongado, né? E nesse mapa dos sonhos, eu queria colocar mais... que eu fizesse mais, né? Toda semana ali um jejum. Mas eu não imaginava que eu fosse fazer o tanto de jejum que eu fiz, né? Durante esse ano de 2025. Então, assim, eu fiz um jejum, que eu comecei a fazer um jejum de Daniel, né, que eu tirei tudo, né, eu fiquei comendo só carne, acrescentei algumas coisas que lá não tinha, mas que eu acrescentei, porque eu não conseguia ficar sem carne, ovo, mas o restante eu tirei tudo, a gente comia só salada, legume e as carnes, né, então arroz, essas outras coisas eu fui tirando. Consegui ficar 19 dias seguidos, fazendo, depois eu acrescentei alguma coisa, uns 3, 4 dias antes de acabar os 21 dias, eu acrescentei algumas coisas, porque eu não tava conseguindo mais, mas eu me mantive firme com relação a não comer o que eu queria comer, de besteira, essas coisas, né? Então, eu fiquei ali firme, então eu fiquei 21 dias, né, ao total, fazendo aí. E depois disso, né, eu comecei a praticar mais essa questão do jejum, né, consegui fazer, né, por mais vezes na semana, né, o jejum de meio período ali, a parte da manhã, né. Então, sempre eu tô fazendo agora, então é uma coisa que realmente, né, melhorou muito em mim, né, eu me desligava muito com relação a isso. Mas esse ano de 2025 eu consegui fazer mais vezes aí o jejum, que foi uma das coisas que eu coloquei no Vision Board. Outra coisa que eu coloquei foi com relação à aliança, gente. Eu não tinha aliança, né? Eu tava sem a minha aliança. O Cleito tava com a dele e eu não estava com a minha. E aí eu ficava muito pedindo pra ele, mas a gente tava sem condição e tal, não sei o que aconteceu. A gente acabava dando prioridade pra outras coisas. E aí, acabou-se que um belo dia nós fizemos um consórcio de casais lá na igreja. E esse consórcio foi, assim, uma bênção nas nossas vidas, porque o dinheiro que a gente arrecadava no sorteio, que a gente conseguia no sorteio, a gente era pra você sair com seu esposo, com seu marido, né? E no caso, o valor era só pra usar entre vocês dois. Né, se fosse para comprar algum presente, o marido para comprar para a mulher para o marido, enfim, mas teria que ser para os dois, para o casal, não poderia pagar a conta, não poderia usar com filhos e nada, era um consórcio voltado realmente para o casal. E acabou que eu fui sorteada, chegou o meu dia um pouco antes do esperado, mas chegou bem na época do meu aniversário de casamento, e aí foi assim uma coisa maravilhosa assim que Deus fez, né, e consegui comprar a minha aliança através desse consórcio. Ela não é de hoje, gente, mas ela é de moeda antiga. E eu não me ligo pra isso, eu só queria realmente ter a minha aliançazinha, eu gosto muito dela. Então, assim, foi algo que eu pedi muito e aconteceu. Então, eu fico muito feliz, gente. Adeus, a gente saiu, né? Teve ali um momento entre eu e ele e consegui a tão sonhada aliança. E ela é de moeda antiga, mas ela é tão bonitinha. Então, gente, é isso. Mais uma coisa que eu consegui, né, e que tava lá no meu Vision Board. Ai, gostei. Vision Board, ou mapa dos sonhos. Gente, vocês podem estar fazendo esse mapa dos sonhos também, colocando eu vou colocar a foto aí, que eu fiz com os jovens da igreja quando eu estava liderando, né, inclusive alguma desses sonhos que tava lá, que eles colocaram,
uma das jovens que a minha filha realizou, né? E graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, né? Ela vai depois contar o testemunho dela lá. E assim, foi uma bênção. Cada um que colocou aquilo ali, eu creio que, não sei como é que ficou, mas eu creio que Deus possa ter atendido sim, né, as orações de cada um lá. E eu vou colocar aí, eles fizeram na cartolina, né, fizeram com cartolina, ficou bem legal, ficou bem bacana. E ali a gente teve nosso momento, a gente orou, intercedeu por cada pedido, por cada sonho, por tudo aquilo que eles colocaram, que era estudo, trabalho, era oportunidades, né, e Deus abençoou, né, Deus abençoou. E eu creio que o que não foi abençoado, né, ainda, mas, né, ainda vai ser, em nome de Jesus, na vida deles. E, gente, então essa parte de... então, no caso, até esse momento aqui do vídeo, eu falei sobre a procrastinação, né, que foi uma das coisas, a aliança, né, que também foi uma das coisas, o nada quebrado, nada falta, nada fora do lugar, o jejum, né, também coloquei o jejum. Tem mais, acho que até agora foi só isso, até agora, né? Outra coisa que eu coloquei lá foi a questão do carro. E o carro, gente, eu tenho um pequeno testemunho aqui. Porque foi o seguinte, eu estava dentro de Uber em 2024 e, do nada, eu estava lá na Uber, né? E aí a gente conversando sobre carro, essas coisas. Aí eu falei assim, esse carro de você tá bom e tal? Ele falou, eu gosto dele, gosto de andar nele e tal. Eu falei, foi um desse aqui que eu tirei minha carteira, né? Que era um mob. Tirei minha carteira de habilitação nele. Aí, do nada, me veio na mente assim, vou comprar um carro. Aí eu falei pra ela, moça, eu vou comprar um carro. Aí ela falou assim, nossa, que bom. Eu sem nenhum real no bolso, do nada saiu isso da minha boca. Não sei porquê. Gritou realmente em mim, eu sem nada, gente, sem condição nenhuma, mas Deus me deu essa certeza no meu coração de que eu ia ter um carro novo. Aí depois de um tempo, a minha prima teve um sonho comigo, não sei se foi antes, mas eu vou colocar aí, não sei se foi antes ou se foi depois desse dia que eu tive essa certeza no meu coração de que eu ia ter um carro novo, né? Aí ela falou bem assim, que teve um sonho comigo, no sonho. Ela disse que chegava aqui em casa e aí tinha um carro novo na garagem. E ela falava assim, prima, de quem é esse carro aqui? Aí no sonho eu falava, é meu. Aí ela falava assim, mas e o outro? Porque eu tinha um carro, né? O outro a gente chamava de Mangão. Ele era um Palio de 4 portas, 1996, né? A gente chamava ele batizado de Mangão. Aí ela falava assim, cadê o Palio? Aí eu falava assim, não, meu sogro pegou, levou pra vender e vai chegar... E o outro é esse daqui que chegou, né? Aí ela falava assim, mas ele levou pra consertar? Não sei, ela disse que ainda entendi errado. Ela falava assim, não, mas ele levou pra consertar? E eu falava, não, ele levou, porque a gente vai vender e vai comprar um outro. Que no caso é esse, né? Que tava lá na garagem no sonho. Eu acho que o sonho era mais ou menos assim, se eu não me engano. E aí, gente, basicamente foi isso. E aí, realmente, aquilo em que Deus mostrou pra ela lá em sonho, realizou. Vou colocar o carro aqui. Ele não é aquele carrão. Mas, gente, eu sou muito grata ao Senhor, porque ele é um carro ótimo, é um carro bom. Então Deus, ele realmente me abençoou e me mostrou que ele estava me mostrando, né, me dando sinais de que isso ia acontecer. Aí, no dia 4/6, um dia antes do meu aniversário, eu, né, tava ali passando o carro pro meu nome. Então, gente, foi uma bênção do Senhor na minha vida, foi um presente, né, do meu esposo. Então, assim, gente, Deus, ele é maravilhoso, ele faz as coisas extraordinárias na nossa vida. Então, assim, é por isso que em Provérbios fala que a gente deve colocar todos os nossos planos e sonhos diante do Senhor, 16:3. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que consagrar ao Senhor, né? Todos os nossos... E quando chegar também a bênção, vocês consagrem também. Né? Tudo que for vir às suas mãos, vocês também consagrem. Para que, né, Deus possa abençoar, proteger, né? Então, gente, na época parecia impossível de acontecer, né? Eu não tinha planos, tanto que a gente estava arrumando o carro que a gente tinha, né, o Mangão, a gente estava arrumando ele e tal, então não tinha planos de ter um carro, não era uma coisa que nós estava planejando, sabe, ter. Então, assim, Deus, ele fez lá da maneira dele e deu, aí abençoou, e a gente conseguiu, entendeu? Então, amém, eu só recebo. Aí eu vou colocar fotos aqui também, gente, eu lá com o carro, que eu nunca postei, e tá aqui pra vocês verem, né, eu nunca tive coragem, não sei porque, gente, eu não tive coragem de postar e nada. E ainda não estou dirigindo ele, porque é uma das coisas que ainda falta destravar na minha vida. E eu vou essas foram as coisas que eu conquistei. E agora eu vou falar as coisas que ainda Deus ainda vai fazer eu conquistar, que eu tenho muita fé. Então, assim, gente, com isso, né, tudo que eu coloquei a bonequinha do jiu-jitsu, eu coloquei os pezinhos, né, pra representar a academia, porque eu queria fazer academia, eu também tô fazendo, né, vencendo a procrastinação, eu consegui nada quebrado, nada falta, nada fora do lugar, porque eu queria realmente uma ordem aqui em casa, uma organização aqui em casa, eu consegui isso. Eu coloquei no meu mapa dos sonhos jejuar, ler a Bíblia, né? Então tudo isso eu vi sendo realizado porque eu estava em frequente oração por essas coisas, né? Eu botava minha mão assim no celular e eu falava, Senhor, tá aqui diante do Senhor, eu tô apresentando ao Senhor tudo aquilo que eu quero conquistar. E assim, eu sei que as outras coisas ainda não conquistei,
Porque, vou falar agora, nessa próxima etapa do vídeo. E eu tenho fé que essas coisas que ainda não aconteceram vão acontecer. A viagem, gente, já tem muito tempo que eu e o Cleiton somos casados. A gente nunca tirou um tempo assim pra viajar em família, pra viajar. Mas eu creio que tá chegando o tempo e nós vamos viajar com fé em Deus. Então é uma das coisas que eu quero colocar como prioridade, né? E colocar diante do Senhor. E Ele vai fazer conforme a vontade dEle, no tempo dEle. E eu só tenho que esperar e confiar. É a questão também que eu coloquei lá do emagrecimento, né, gente? Eu sei que eu comecei agora na academia, como vocês lembram lá no vídeo da procrastinação. Então eu creio que com o tempo eu vou ver. Mas ainda não estou vendo esse resultado, sabe? Mas daqui tudo vai ser consequência. Então, o emagrecimento era uma das coisas que eu coloquei que não realizou ainda, né? Mas vai ser. Outra coisa que eu coloquei lá, gente, e tem uma explicação por detrás, né? Limpar meu nome, eu coloquei e ainda não realizou. Por quê? Pra eu conseguir essas duas coisas, as duas últimas coisas que eu vou falar, que é juntar dinheiro, que eu coloquei lá, né, como um projeto que eu queria juntar dinheiro, né, guardar, fazer uma reserva, e limpar o meu nome. Essas duas coisas, gente, não aconteceu porque eu estou desempregada, não estou trabalhando, né, e eu, na época, eu fechei meu estúdio, né, depois eu posso estar vindo aqui e contar pra vocês, se vocês quiserem saber o porquê que eu fechei, né, então... Para essas duas coisas acontecer, eu acredito que eu preciso estar trabalhando, gente, porque nada também cai do céu, né? Nós precisamos levantar e trabalhar. E ainda não chegou a minha hora, já enviei vários currículos, já fiz entrevistas, mas ainda não chegou a minha hora. Mas na hora que chegar, eu creio que essas duas coisas aí vão se realizar também. E eu coloquei, gente, um salário de 15 mil reais. Eu tô com fé, não tô? Rapaz, eu tenho fé, gente, então assim... Vai vir. Vai vir de alguma forma, mas vai vir, porque Deus, Ele é fiel. E se eu tenho essa vontade, vai realizar. Eu só tenho que estudar, eu só tenho que me preparar, eu só tenho que me esforçar, e é isso. E é isso, gente. Eu tenho certeza que as outras coisas que não realizei, que agora eu vou listar aqui pra vocês, que é o emagrecimento, né, que eu falei a questão, juntar o dinheiro e salário de 15 mil reais e o nome, que eu preciso me limpar o meu nome. Então, essas coisas são consequências de outras que eu tô dependendo. Então, mas eu dependo mais ainda de Deus. Então, eu creio que Ele vai realizar. Só preciso me manter firme e continuar orando. Mas eu queria trazer, gente, esse vídeo aqui logo para que vocês possam estar fazendo também um mapa dos sonhos de vocês, de possa conquistar, né? E ter uma clareza melhor, uma clareza maior daquilo que a gente quer pra nossa vida, né? Aí vocês podem colocar outras coisas que eu vou estar passando aqui pra vocês no vídeo a seguir. Gente, eu vou estar gravando aqui na tela do meu celular, né? Pra que vocês possam ver o passo a passo de como é que faz esse mapazinho aí dos sonhos. Então eu vou clicar aqui no Pinterest. Aí eu vou clicar aqui nesse mais, colagem, e aí eu vou pesquisar aquilo que eu quero colocar, né, ali como objetivo, né, como planos para o futuro. E aí vocês vão colocar todas as suas necessidades, aquilo que vocês mais estão querendo, né, tendo como exemplo esse aí que eu vou estar colocando aí na tela para vocês verem, né, o meu mesmo. Então eu vou colocar aqui. Vamos supor que você queira tirar a sua carteira de habilitação. Vocês colocam lá, né, a habilitação. Vocês colocam lá bonitinho, arrumadinho. Agora a gente vai pesquisar aqui oração. Vou colocar lá oração. Para representar você ali orando. Aí eu vou adicionar. Agora eu vou lá, gente, vamos pesquisar outra coisa. Vamos supor que você queira uma casa própria, que você ainda não tenha. Aí você vai lá pesquisar casa própria. Né, vou botar aqui. Vamos supor que vocês também queiram limpar o nome, né, o Serasa. Então vocês vão colocar bonitinho. Ele mesmo já faz os recortezinhos, ó. E é isso, gente, vocês vão colocando, vamos colocar aqui jejum, quem quer, né, ter o hábito de jejuar, orar, tudo aquilo que você almeja, vocês vão colocando bem organizadinho. Vamos supor que vocês queiram fazer uma viagem, né, nunca fez uma viagem que nem eu, né, em nome de Jesus vamos fazer. Então vocês vão lá, ó, bota bonitinho, organizado.
Gente, eu tô fazendo aqui mais ou menos, tá? Mas vocês podem fazer mais organizadinho. Vamos colocar aqui também como evitar procrastinação, né? Aí eu vou colocar aqui, vamos botar esse. Então, gente, é mais ou menos isso. Não vai dar pra mim gravar mais. Eu vou só salvar aqui pra vocês verem, né? Vou salvar aqui. Aí vocês cliquem em avançar. E coloca um título, que eu vou colocar aqui, Mapa dos Sonhos. Mapa dos Sonhos. Gente, salvar. Aí agora você vem aqui, ó. Agora você vem aqui no perfil. Gente, eu sempre esqueço onde é que esse trem tá. Mas é aqui mesmo, perfil. Ó, perfil onde tá o bonequinho. Ele já apareceu aqui, ó. Aí vocês vão colocar o quê? Baixar. E depois que baixar, vocês podem colocar na tela aqui, ó, inicial do seu celular, do jeito que eu fiz aqui. E é isso, gente. Bem facinho, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da explicação aí do passo a passo, que vocês possam fazer e depois vocês vão comentar aqui, tá bom? E aqui, se você já conhecia esse mapa dos sonhos, se vocês já fizeram, né? E esse é o mapa dos sonhos cristão, né? Que vai ser aí o tema do vídeo. Deixe o joinha de vocês, se inscrevam aí no canal, coloque aí o sininho de notificações para quando eu terminar o vídeo postar, vocês já ficarem sabendo, tá bom? Continuem me acompanhando aqui, que vai vir vários vídeos como esse. E comente aqui qual tipo de vídeo que você gosta, né? Aquilo que vocês querem ver aqui também vai ser muito válido, né? Pra eu estar tendo mais ideias de conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau e até a próxima.